A partir de 1530, pressões econômicas e políticas forçaram Portugal a modificar a tônica de sua dominação sobre terras brasileiras. Ao mesmo tempo que se colocava em questão a necessidade de se proteger o território dos invasores, o governo português buscava meios de potencializar a exploração econômica da região. Dessa maneira, Portugal buscou formas para que fosse possível transformar o ambiente colonial em um ambiente economicamente viável. Ao contrário dos povos orientais e africanos, não havia civilização no Brasil que tivesse uma economia complexa baseada na exploração de atividades comerciais. De tal forma, os portugueses tinham que enfrentar o desafio preparando os recursos, a mão de obra e a tecnologia necessária para se explorar as terras brasileiras. Como o investimento exigido era alto, Portugal optou por investir em um tipo de atividade econômica mais viável. Percebendo as características do solo brasileiro e a demanda do mercado europeu, Portugal decidiu explorar a cana-de-açúcar no Brasil. Antes disso, os lusitanos já tinham aprimorado algumas técnicas de produção, tendo algumas plantações de cana-de-açúcar nas ilhas de Cabo Verde e da Madeira. No Brasil, a plantação foi viabilizada por meio de 3 elementos fundamentais: o trabalho escravo, a monocultura e as grandes propriedades. O grande número de terras férteis e a necessidade do rápido retorno financeiro possibilitaram a formação de grandes unidades de produção. Além disso, a produção ficou focalizada na produção de um único gênero agrícola, trazendo pouca dinamicidade à economia no interior da colônia. No que tange à mão de obra, os portugueses não conseguiram submeter as populações indígenas ao sistemático e rigoroso ritmo de trabalho exigido nas plantações de açúcar. Além disso, a Igreja tinha interesse em manter essa população livre para garantir a expansão da fé católica. Essa questão da mão de obra acabou sendo resolvida com a prática do tráfico negreiro. Desde os primeiros anos da expansão marítima portuguesa, os lusitanos começaram a obter escravos para uso doméstico em Portugal e no trabalho desenvolvido nas ilhas do Atlântico. Além de possuir essa via de acesso já estabelecida, a exploração do tráfico negreiro na costa africana aparecia como uma outra fonte de renda para a metrópole. Além do espaço dedicado à colheita, a exploração açucareira exigia a instalação de uma fábrica onde o sumo da cana passaria por diferentes processos. Essa fábrica, chamada de engenho, contava com um conjunto de diferentes instalações. A moenda era o local onde era extraído o caldo da cana. Depois disso, esse caldo passava por 2 processos de purificação, o primeiro na caldeira e o segundo na casa de purgar. Auxiliando a montagem da unidade produtiva, ainda havia a senzala, local de morada dos escravos, a casa grande, habitação do proprietário, as estrebarias e oficinas. No processo de produção eram produzidos diferentes tipos de açúcar: o açúcar macho, de produção branca e pronto para consumo, e o açúcar mascavo, grosso, de coloração escura. Depois disso, o açúcar era encaixotado e enviado diretamente para Lisboa. Os holandeses participavam como parceiros, realizando a distribuição do produto no interior do mercado europeu.
Muitas vezes, esses mesmos holandeses financiavam a produção açucareira do Brasil. Ao longo dos anos, o açúcar se tornou um dos principais componentes da economia colonial. Mesmo passando por diversos períodos de crise que atingiram principalmente a região Nordeste, o açúcar ainda tinha expressiva participação na economia colonial. Além disso, o seu modelo de exploração agrícola fundou uma forma de uso da terra e relações de trabalho que permearam toda a história econômica brasileira.